Glória a Deus. Gostaria de convidar você, então, a abrir aí a sua Bíblia, ou ligá-la, porque tem aí a galera dos eletrônicos. A gente vai ler dois textos. Primeiro, Isaías 53, e depois a gente vai para Mateus capítulo 27. Amém? Isaías 53. Capítulo. Versículo, a partir do versículo 1. Diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Eu sei que é um pouco longo o texto, mas vale a pena, tá bom? Glória a Deus. Agora a gente vai para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27. E a gente vai falar então a respeito da morte de Jesus no versículo 45 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo,
Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Amém? Até aqui. E eu gostaria de te convidar novamente a você fechar os teus olhos, a gente vai orar. Pai querido e Pai amado, Deus, nós queremos te render graças a Ti mais uma vez, Senhor. Glorificar e louvar e exaltar o Teu nome, Senhor. Ó Deus, pelo Teu infinito amor pelas nossas vidas. Ó Deus, pela vida de Jesus, pelo nascimento de Jesus e também, Senhor, pela Sua vida aqui na terra. Ó Deus, e também pela Sua morte e a Sua ressurreição, Pai. Que por ela nós fomos alcançados, Pai. Por ela nós fomos salvos, por ela, Senhor, nós fomos reconciliados contigo. E por ela também, Senhor, sem merecer, tivemos o direito, Senhor, de nos tornarmos teus filhos. De nos tornarmos, Senhor, filhos de Deus. E assim ter a salvação e o direito a passar a vida eterna, Senhor, ao lado do nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, nós não nos cansamos de agradecer, de te glorificar e de te louvar. Pai querido, vem com o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Edificar as nossas vidas, Senhor. Ministrar os nossos corações. Falar profundamente, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Queridos, desde do início da semana, desde segunda-feira, eu comecei a orar a respeito do que pregar. E eu senti assim no meu coração de estar falando com vocês a respeito da última semana de Jesus. E é lógico que, só para você se familiarizar aí, começa em Mateus 21, né? Mas é um conteúdo muito grande, a gente não tem como cobrir cada fato, cada momento, cada situação, porque seria muita coisa, a gente tomaria muito tempo, amém? Então eu gostaria de falar hoje sobre os últimos momentos de Jesus, o que representa para nós, o que significa para nós tudo isso. E eu também queria tirar aqui para nós, queridos, alguns ensinamentos práticos em que a gente pode, é claro, aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E também falar a respeito da maior manifestação de amor que já existiu nesse mundo. Vou repetir. A maior expressão de amor que já houve e que já existiu nesse mundo. Amém. Amém? Que foi Deus ter primeiro dado o seu Filho unigênito por amor a nós, para que a gente jamais perecesse ou sofresse ou morresse, mas para que a gente tivesse o direito da vida eterna. João 3,16. Amém? É interessante como existe uma discussão a respeito de qual é a data principal dentro do cristianismo. Né? Será que foi o nascimento de Jesus, em que a gente acaba utilizando, né, o Natal para celebrar, mas a gente não sabe ao certo, 100% qual é a data. Alguns acreditam pelos acontecimentos, pelas festas da época e também por causa do weather, né, das estações. Tudo se indica que Jesus ele nasceu entre setembro e outubro, mas isso não é comprovado 100%. Mas não importa, a gente usa o Natal para celebrar o nascimento, amém? Isso que é importante e isso que a gente tem que levar em consideração. E aí, como eu disse, alguns ficam, foi o nascimento de Jesus a data principal para nós cristãos, ou é a sua crucificação e a sua morte? Na realidade, eu acredito, e isso é uma opinião pessoal, eu acredito que é um todo.
que você não tem como, até por uma questão de lógica, você não tem como ter crucificação, você não tem como ter morte, se primeiro não houvesse o nascimento e a vida de Jesus. Amém? Então, na realidade, a vida toda de Jesus, desde a sua promessa, desde a concepção, desde o nascimento de Jesus, é tudo um milagre. É tudo algo tremendo e maravilhoso para a nossa vida como cristão. Amém? E por isso que a gente tem que entender essas datas e celebrar de verdade. Ah, pastor, a gente vai celebrar a morte de Jesus? De certa forma, sim, queridos. Porque sem a morte de Jesus, não haveria salvação. Amém? E principalmente, é claro, a sua ressurreição. E graças a Deus, ele ressuscitou e ele está vivo e vivo para sempre. Amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. O túmulo está vazio. Olha só, queridos. Eu acho propício, né? Eu acho interessante, eu acho bom, né? Que a gente tenha pelo menos um dia no ano para celebrar, né? A cruz do Calvário. É lógico que isso seria uma coisa para a gente celebrar todos os dias da nossa vida. Amém? Porque a cruz do Calvário é a razão das nossas vidas. É a razão da gente viver, é a razão da gente morrer, é a razão da gente, de toda a nossa fé, de toda a nossa esperança. É a cruz do Calvário. Mas então a gente tem uma data específica, que é a Páscoa, né? Que a gente tira esse tempo para fazer uma meditação, para refletir a respeito do que foi a cruz, do que foi a morte dele, e é isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? Eu gostaria de mencionar uma frase de um general chamado William Booth, e ele foi o fundador do Salvation Army. Olha que interessante. Eu não lembro bem a data, mas foi por volta no início dos anos 1900, ele disse assim: eu temo que daqui a 100 anos exista um cristianismo sem Cristo e um evangelho sem cruz. Vou repetir. Eu temo que daqui a 100 anos exista um cristianismo sem Cristo e um evangelho sem cruz. Você imagina a revelação que esse cara teve há mais de 100 anos atrás, né? E você vê hoje, assim, infelizmente, em tantas e tantas igrejas, né? Principalmente as neopentecostais, que pregam tanto a respeito da prosperidade, né? De tudo que você pode receber de Deus, e esquece da cruz e esquece do Cristo, que é o que há de fundamental no cristianismo, tá? Então, um pouquinho para você pensar e meditar sobre isso. Então, a última semana de Jesus, eu vou mencionar aqui alguns fatos rapidamente, só para você assim se familiarizar com os fatos, com a sequência do que aconteceu, tá? Então vamos lá. No domingo, o que aconteceu? A entrada triunfal em Jerusalém em cima de um jumentinho. Vocês lembram dessa história? Que Jesus pediu aos seus discípulos que buscassem aquele jumentinho, né? E ali ele monta no jumentinho e entra em Jerusalém e todo mundo joga ramos e todo mundo fica ali cultuando, glorificando a ele e dizendo Hosana, 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 né? A multidão feliz porque o Mestre, porque o Senhor estava entrando em Jerusalém. Até tem uma historinha muito engraçadinha, que o jumentinho, né? Ele chega em casa e ele fala para a mãezinha dele, né? Depois daquele dia que ele entra com Jesus. Ele fala: mamãe, mamãe, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Eu entrei na cidade e todo mundo me acariciava, todo mundo me dava as boas-vindas, todo mundo queria me abraçar, todo mundo queria me beijar e todo mundo ficou muito feliz de me ver. Aí a mãe, nossa, que bom, filhinho, né? Aí, tô vendo um monte de menino aqui, filhinho. Não é nenhuma associação, por favor.
Aí no outro dia, o jumentinho vai para a cidade novamente, e aí é completamente diferente. Metem umas bicudas nele, e chuta ele, e puxa o rabo, e tal, e puxa a crina, e tal, e bate no jumentinho, não sei o que, e joga pedra, e não sei o que. Ele volta correndo para casa e fala para a mãe: mamãe, hoje foi um dia tão triste. Eu cheguei em Jerusalém achando que eu ia ser bem recebido de novo, mas não, fui recebido aos pontapés, pedrada, chute. E a mãe olha para ele e diz assim: meu filho, uma pessoa sem Jesus é um simples jumentinho. É uma historinha bonitinha, mas que reflete a realidade, tá bom? Olha que silêncio. Era para dar risada, mas vocês não entenderam. Mas anyway, continuando. Depois da entrada triunfal, Jesus volta para Betânia, isso no domingo. Na segunda-feira, Jesus amaldiçoa a figueira. Depois ele vai em direção ao templo, ele faz a purificação do templo. Não sei se vocês lembram quando Jesus ele fica irritado com os cambistas, com aquelas pessoas que estavam super inflacionando o preço dos animais, e ele fica indignado, revoltado, vira as mesas dos cambistas e ele diz: essa é a casa do meu pai, será chamada casa de oração, e vocês estão tornando a minha casa como covil de salteadores. Vocês estão roubando, vocês estão utilizando para fazer comércio e para ganhar dinheiro. E aqui não é lugar disso. Depois, logo em seguida, ele faz a cura, né, de muitas pessoas ali. Ele cura coxos, ele cura pessoas cegas, pessoas enfermas, pessoas doentes. E aí, a sua saída novamente da cidade de Jerusalém, e ele volta para Betânia. Terça-feira, Jesus ensina no templo. Aí tem também a oferta da viúva pobre, o sermão escatológico, ou seja, o sermão de Jesus a respeito dos finais dos tempos, e também a respeito da segunda vinda dele. E ele fala com isso várias histórias, várias parábolas a respeito, para a gente na realidade vigiar e orar, amém? Para a gente estar sempre preparado para a sua segunda vinda, amém? Amém. Aí na quarta-feira começa o plano para matar Jesus. Jesus em Betânia, ali acontece que uma mulher com um vaso de alabastro derrama sobre a cabeça de Jesus, e Jesus diz que aquilo que ela fez foi uma preparação do seu corpo para o sepultamento. E ali começa a conspiração contra Jesus, e Jesus e Judas, na realidade, vende a Jesus por 30 moedas de prata. Tá? Na quinta-feira, Jesus comemora a Páscoa com os seus discípulos. Aí a gente já está em Mateus 26. Aí acontece a ceia do Senhor. Jesus lava os pés dos discípulos, conversa com Pedro. Jesus consola os discípulos. E daí ele ora em favor dos seus discípulos e vai para o jardim do Getsêmani para orar. No 26:37, a Bíblia diz que ele começa a entristecer-se e a angustiar-se. E diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Por 3 vezes ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 41 do capítulo 26. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Aí ele diz: o traidor está próximo. E ali em seguida, né, Judas chega, dá um beijo, e Jesus pergunta: amigo, por quê? Amigo, para que veio? Você veja que Jesus, mesmo sabendo que ia ser traído, ia ser preso, e sabendo ainda quem era, ele ainda o chama de amigo. Jesus é preso, é levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote,
onde havia reunido os escribas e os anciãos no sinédrio. Então, o sumo sacerdote o acusa de blasfêmia. Versículo 67, eles cospem no seu rosto, davam murros e esbofeteavam, ou seja, davam tapas nele. E aí, quando isso acontecia, Pedro nega Jesus por 3 vezes, né? E aí o galo canta. E saindo dali, Pedro, ele chora amargamente. Sexta-feira, acontece o julgamento de Jesus e ele é levado perante o Pôncio Pilatos. E Judas, ele devolve as moedas e ele diz assim: eu pequei traindo sangue inocente. Se retirou e foi se enforcar. A multidão, incitada pelos principais dos sacerdotes, preferem soltar Barrabás. E aqui só uma observação, provavelmente todos vocês já assistiram um vídeo, né, que eu já passei até várias vezes, do Judah Smith, né, em que ele fala sobre essa passagem, em que ele diz que na realidade Barrabás era eu e era você. Amém? Porque a gente fica analisando a pessoa de Barrabás, um bandido, né? Aquele que realmente merecia estar preso por tantas maldades que ele já tinha feito, talvez assaltos, talvez barbáries, talvez, com certeza, algum tipo de violência, talvez, não sei, estupro, tantos outros tipos de maldade. E na realidade não foi o povo que libertou Barrabás, mas foi Jesus. Amém? Jesus entrou no lugar de Barrabás, como se ele estivesse dizendo assim: eu tomo o seu lugar, eu te perdoo, você está livre, eu morro no seu lugar, eu pago o preço pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, pelas suas transgressões, pelas suas maldades, pelos seus erros, por todas as vezes que você pecou contra mim, por todas as vezes, assim como Pedro, em que a gente nega ele, e a resposta dele é perdoar. Amém? Mesmo sem merecer, mesmo sem entender, Barrabás foi beneficiado pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus. Amém? Então eles pedem que Barrabás seja livre e eles pedem a crucificação de Jesus. Pilatos então lava as mãos e diz: eu estou inocente do sangue desse justo. E o povo judeu disse: deixa que o sangue desse justo caia sobre nós. E logo depois ele é açoitado. É bom a gente dar uma parada nisso. Eu não quis dramatizar hoje, só queria trabalhar na sua meditação, na sua reflexão, né? Porque provavelmente no mundo inteiro está sendo passado imagens do The Passion of Christ. Jesus apanhando, Jesus sofrendo. Mas eu só gostaria de dar alguns dados para você. Quando fala açoitados, esse açoite romano era contado 39 chicotadas. E esse chicote ele era feito com pele de animais e na ponta eram amarradas peças de metais e pedaços de ossos de animais. Os estudiosos dizem que nas primeiras 10 chicotadas, a pessoa perdia o controle todinho. Ela se defecava,
e se urinava de tanta dor. A partir da terceira ou quarta, aquilo batia e arrancava a carne junto. E a gente sabe que tem o aspecto dramático de tudo isso, da dor física, mas além de tudo isso, ele carregava o meu pecado e o seu pecado. Mesmo sem nunca ter pecado. Como eu disse, eu acredito que de tempo em tempo a gente precisa pensar, meditar e refletir sobre isso. Porque ele podia sim ter se recusado a ir para a cruz. Mas com certeza, ele olhou para mim e para você e disse: vale a pena. Nós lemos em Isaías que ele ia olhar o fruto do seu penoso trabalho e ia ficar satisfeito. Eu acredito que quando ele vê a igreja, quando ele vê pessoas como eu e você, pessoas falhas, pessoas pecadoras, pessoas que não merecem, ele fala: pai, valeu a pena. Valeu a pena. Jesus é crucificado. Eu tenho uma frase que eu vejo que a cruz foi o lugar de maior expressão de ódio que já houve. E ao mesmo tempo, a maior expressão de amor de Deus para o homem. Com certeza, ao longo da história, Deus expressou esse amor muitas e muitas vezes. Amém? Mas a cruz do Calvário foi algo extraordinário. A ponto dele estar naquela cruz e as pessoas continuavam zombando dele, dando vinagre. Aqueles dois ladrões, um zombando dele, ele carregando todo o pecado da humanidade, e ele olha para o pai e diz: pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois disso ele entrega o seu espírito e ele diz: está consumado. Usa uma expressão grega, tetelestai. Está consumado ou está totalmente pago. Essa palavra ela era usada quando as pessoas pagavam impostos e eles carimbavam na fatura. Tetelestai. Paid in full. Foi pago 100%. Eu comprei eles com meu sangue. Eu não devo nada. Amém? Foi um trabalho completo. Quando ele diz essa palavra, está consumado, o centurião diz assim, que era um chefe, né, de 100 soldados, ele diz: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E Jesus entrega o seu espírito, morre, e aí, mais
mais uma promessa, mais uma profecia se cumpra. Que naquele tempo era muito comum que os soldados quebravam as pernas de quem era crucificado. O motivo porque as pessoas elas não morriam de dor por causa das mãos perfuradas ou coisa assim. Porque elas poderiam ficar ali até dias. Mas elas morriam de asfixia. Então eles quebravam a perna porque de tempo em tempo a pessoa levantava e respirava e aí soltava de novo. Então eles quebravam justamente para a pessoa não respirar mais. Mas Jesus, como ele morreu, o soldado vem com uma lança e fura o lado de Jesus. E ali escorre água, escorre sangue. E a profecia se cumpre. E nenhum dos seus ossos foram quebrados. Existia em outra situação que os soldados utilizavam essa palavra tetelestai também. Quando eles saíam à guerra, os generais ficavam em cima dos montes e a guerrilha geralmente acontecia nos vales. E quando o general ele via que estava em vantagem, estava para ganhar, ele gritava tetelestai, está consumado. E os soldados sabiam que era só partir para cima, dominar aqueles restantes e pegar todo o despojo. E ali era determinado a vitória da guerra. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus é sepultado. Eu me lembrei de algumas músicas hoje. Uma bem antiga da Oficina G3, não sei quem conhece. Mandei pra Bruninha. Que a letra diz assim, o nome da música é Espelhos Mágicos. E diz assim: nasceu, sofreu, morreu por nós. E o seu sangue derramou naquela cruz. Amém? E assim me deu uma nostalgia. Me lembrei de Marcos Witt, é um cantor hispano, e que ele tem várias músicas lindas, mas uma delas é Graças. Graças a Deus pelo seu sacrifício. E a outra que diz: tua fidelidade é grande. Provavelmente vocês já ouviram ela. Bom, no sábado, durante todo o sábado, Jesus permaneceu sepultado. Seu túmulo foi atentamente vigiado pela guarda romana. Mas no domingo acontece o maior de todos os milagres de toda a história. Jesus é ressuscitado dentre os mortos. Ele começa a aparecer aos seus discípulos. O túmulo está vazio. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria fazer algumas considerações aqui. Eu queria trazer para a gente como alguns ensinamentos. É lógico que, como é que eu posso dizer? De uma maneira muito menor, sem dúvida nenhuma, do que aquela em que Jesus, ele agiu, ele procedeu na sua vida. Mas para que a gente tire algumas lições aqui. Se você começar a ler a partir de Mateus 26, a partir do versículo 1, você vai ver que a grande preocupação de Jesus, você imagine isso, ele sabendo que ele estava para ser morto, para ser crucificado. A ponto de que, quando os soldados vieram, ele disse assim: se eu quisesse, eu rogaria, ou seja, eu faria uma oração ao Pai e ele enviaria mais
12 legiões de anjos. Uma legião de anjos, de 3.000 a 6.000 anjos. Aí você vai para o Velho Testamento, um anjo, um anjo, matou 185.000 pessoas. Um anjo. E ele fala, se eu rogasse ao meu pai agora, ele enviaria 12 legiões. No mínimo aí, 36.000 anjos. Dava pra fazer uma bagunça, não dava não? Dava para acabar com a população mundial da época fácil. Mas a preocupação de Jesus era em ensinar os seus discípulos. E eu acredito que para nós isso, queridos, independente do momento e da situação que você esteja vivendo, sempre é tempo de você falar de Jesus. Sempre é tempo de você pregar o amor de Jesus. Amém? Sempre é tempo de você discipular. Sempre é tempo de você ensinar. Sempre é tempo de você aconselhar as pessoas à sua volta. Amém? Sempre é tempo de você demonstrar amor. Sempre é tempo de você demonstrar graça e misericórdia. Amém? Vocês sabem que o significado de Páscoa em inglês é Passover, né? É passar por cima. Tem a famosa Easter, mas a Páscoa, ela a expressão é Passover. E quando você vai para Êxodo, o que aconteceu lá? Quando Deus mandou as pragas, mandou o cordeiro ser morto. Aí ele manda todo mundo escolher um cordeiro perfeito, comer com a sua família ou com aqueles que estavam sozinhos, comer juntos, e pegar o sangue daquele animal e passar pelos umbrais das janelas e das portas. E quando o anjo da morte via o sinal do sangue, ele passava por cima. E aqueles que não tinham esse símbolo, né, esse sangue nos umbrais, eram mortos todos os primogênitos. Foi grande a tristeza no Egito naquela noite. Foi o motivo final em que Faraó falou, pode sair daqui, some daqui, porque isso aí é too much. Amém? E eu e você temos esse sangue sobre nós. Amém? A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Você tem que ter essa certeza e essa convicção no seu coração. Amém? Você é marcado e você é comprado pelo sangue do Cordeiro. Ele é o Cordeiro puro, santo, justo, que tira o pecado do mundo. Amém? E é esse ensinamento que a gente tem que levar para as pessoas lá fora. Amém? Existe misericórdia para você. Existe graça para você. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. Não existe o quão imundo você esteja aí fora, que Deus não possa te limpar, te receber com os braços abertos. Assim como Ele fez com o filho pródigo. Que estava todo errado, que estava todo complicado, que tinha saído da casa do pai, que tinha saído da presença do pai. Mas que volta e o pai está com os braços abertos, disposto a restaurar a sua posição de filho. Sem nenhuma restrição. Não é lindo isso? Ele dá o anel, ele dá a sandália, ele dá as vestes para restaurar 100% a posição do filho. Amém? Amém. E assim é o amor de Deus para as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou para aquelas que já ouviram e não dão atenção, e não se importam, ou para aquelas que zombam desse amor, aqueles que zombam da cruz do Calvário, aqueles que brincam e acham tudo isso uma grande baboseira. Deus não se importa com isso. Deus
está com os braços abertos e disposto a perdoar essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, você vê que ele, no momento de tristeza, como eu disse, a Bíblia diz que ele estava triste, angustiado e angústia de morte. Diz que ele começa ali a transpirar sangue. A medicina explica esse fenômeno aí. Eu não sou doutor, mas tem algumas matérias sobre isso na internet, você pode pesquisar, né? que explica de uma certa forma a exaustão que Jesus estava de uma forma espiritual e emocional, e por isso então começa a acontecer. E ele ensina, olha, vocês precisam vigiar e orar para que vocês não entrem em tentação. O espírito de vocês está pronto, mas a carne é muito fraca. Amém? Então ele nos ensina a vigiar e a orar. Ele nos ensina primeiro a continuar ensinando, a continuar pregando, a continuar evangelizando. Mas ele nos ensina, nós que estamos de pé, a gente precisa vigiar e orar o tempo todo para que a gente não caia em tentação. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não importa o quão forte você acha que você está espiritualmente. Vigia e ora. Amém? Nós precisamos depender de Deus e do seu Espírito Santo o tempo todo. Vigiar é estar atento, alerta. Amém? Fique esperto, meu irmão. Fique esperto. Se fosse agora, Jesus falava, ó, fique esperto. E oração, eu sempre falo isso. Deus, ele tem inúmeras maneiras de falar comigo e com você. Mas nós só temos uma, a oração. Amém? O clamor e a súplica do nosso coração. Olha outro ensinamento lindo. Jesus ensina a gente a abrir mão da nossa própria vontade. Coisa difícil, hein? E eu aqui, com certeza, sou o número 1 aqui para lutar contra isso. Coisa difícil é lutar contra a sua própria vontade. Coisa difícil é você querer demais algo, é você desejar demais algo, e você orar para Deus e dizer, Deus, se possível, faça de mim esse cálice. Ou, melhor dizendo, se possível, faz a minha vontade, por favor. Jesus, que era Jesus e que é Jesus, orou 3 vezes a Deus pedindo isso. Convicto, sabendo de cada step, de cada passo, sabendo 100% do propósito dele, que era morrer naquela cruz. Se eu não me engano, no livro de João, quando vieram prender ele, ele fala assim, não são vocês que estão vindo aqui me prender para me matar. Eu mesmo estou entregando a minha vida para depois tomá-la. Ele sabia exatamente o propósito dele. Mas mesmo assim, ele sabia que a dor seria tão grande, que ele falou, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse sofrimento. Afasta de mim essa situação. Afasta de mim essa dificuldade, esse problema. Afasta de mim essa limitação que eu tenho. Afasta de mim, Senhor. Por favor. Mas a gente conseguir dizer para Deus, vamos fazer assim, Deus. Seja feita a tua vontade. A tua vontade é melhor do que a minha.
Romanos 12 diz, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu não sei nada. É reconhecer, admitir e depender e dizer assim, Deus, eu decido, como diz em Provérbios 3, a não me apoiar no meu próprio conhecimento ou na minha própria força. Eu prefiro, Senhor, eu decido abrir mão da minha vontade e aceitar a sua na minha vida. Porque eu sou muito limitado. Eu só vejo o que está aqui e agora. Eu só vejo a minha realidade. Eu só vejo o que está acontecendo hoje e essa semana. Mas eu não sei. Daqui um mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Tu sabes, Senhor. Então, Ele nos ensina a abrir mão da nossa própria vontade. Quarto lugar, primeiro, continuar ensinando, pregando, evangelizando, discipulando, aconselhando. Segundo lugar, Ele nos ensina a vigiar e orar o tempo todo. Terceiro lugar, abrir mão da nossa vontade. Em quarto lugar, que ao longo da nossa vida, escuta isso, vão haver momentos difíceis e momentos de sofrimento. Como assim, pastor? Jesus era filho, não era filho? Jesus era o ungido, não era ungido? Jesus era o escolhido, não era o escolhido? A Bíblia diz que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que a todos os seus irmãos. Não é lindo isso? Só que nem isso poupou a vida dele de passar por sofrimento, de passar por momentos difíceis. Faz parte da vida, tá? Importante que você saiba isso, porque a tendência que a gente tem quando a gente passa por um momento de adversidade, de sofrimento, de tristeza, de luta, de dificuldade, a primeira coisa que nos vem à mente é: Deus me abandonou. A gente só falta usar a expressão de Jesus, lamá, lamá, sabactani. Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Mas a palavra de Deus nos promete que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. A palavra de Deus nos promete, Ele dizendo, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Às vezes a mão de Deus está parada. Às vezes a boca de Deus está fechada, sem falar nada. Mas nunca os ouvidos dele vão estar fechados para as nossas orações. Amém? Momentos difíceis e sofrimento fazem parte da vida. Eclesiastes, capítulo 3, a grande maioria sabe, né? Quando fala que existe todo o propósito, tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de alegria, tempo de tristeza, há tempo de abraçar, tempo de afastar, há tempo de beijar, há tempo de odiar, há tempo de tudo. Sabe o que é louco nesse texto? Tem alguns versículos que eu considero punk, né? Qualquer dia eu vou fazer uma seleção, falar sobre os versículos punk da Bíblia. Nossa. E esse diz assim: Deus, Ele colocou a eternidade dentro do homem. Escuta isso. Sem que esse o soubesse, nem o começo e nem o fim. Decifra isso. Eternidade é algo que não tem começo e não tem fim.
Deus colocou isso dentro de você sem que você saiba. É para pirar o cabeção. Não é? Voltando. Mateus, Jesus diz que Deus faz com que o sol nasça sobre maus e bons. E que chuva desça sobre justos e injustos. Eclesiastes também diz o seguinte, que tudo sucede igualmente a todos debaixo do céu. Aquele que sacrifica e aquele que não sacrifica. Por que é que eu estou mencionando esses dois textos? Porque seja você cristão, seja você um ímpio, coisas ruins podem acontecer com o povo, com ambos. Eu faço uma pergunta. Se um furacão vem, ele se desvia da casa do crente? Se um alagamento vem, desvia da casa do crente? É possível? É lógico. Tudo é possível. Mas geralmente não é assim. Amém? Então a gente não pode ter no nosso coração a teologia dos amigos de Jó. O que é isso? Está sofrendo porque está em pecado. E isso é uma grande mentira. Tá bom? Tá profundo, né? Não é um poço, mas é profundo, hein? Olha só outra coisa. Ele nos ensina a perdoar mesmo quando nós somos injustiçados. Não é tremendo isso? Ele nos ensina a perdoar mesmo quando as outras pessoas estão fazendo injustiças e maldades contra nós. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A gente vê vários exemplos na Bíblia a respeito disso. José é um exemplo disso. Perdoou seus irmãos. Quando você lê a história de José a partir ali de Gênesis capítulo 37. Os irmãos vendem José. Ele sofre um monte de injustiça. Ele vai preso. Sofre que nem... Deixa pra lá. E quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, ele fala uma coisa linda. Não foram vós que me enviastes para cá, mas foi Deus, por amor à vida. Por amor à vida. Olha que interessante. A família de José, a família de Jacó, naquele período, era em torno de 70 pessoas. Se José, escuta isso, se José não estivesse na posição em que ele estava, de governador do Egito, sabe o que ia acontecer com Israel? Iam morrer de fome. Aí Deus, sabendo disso, falou, pode deixar que eu preparo o caminho. Vocês entendem a respeito da vontade de Deus? E agora me fez lembrar de uma historinha legal. Um menininho ganhou de presente, aliás, um rapaz, um adolescente, ganhou de presente um cavalo. Não sei onde que eu ouvi isso. Você lembra? Eu te contei essa história. Ele ganhou um cavalo de presente. E aí o vizinho foi falar com o pai do menino. Rapaz, que legal, o menino ganhou um cavalo de presente de aniversário. Ele falou assim, que bom, mas vamos aguardar. Na semana seguinte, o menino está andando com o cavalo dá um pinote, ele cai e quebra as duas pernas. Aí fica lá com as pernas para cima. Aí chega o vizinho e fala, meu Deus do céu, coitadinho do seu filho, quebrou as duas pernas, e agora? Aí o pai dele falou assim, pois é, mas vamos aguardar.
No mês seguinte, houve uma guerra, todo mundo foi convocado, menos o menino, porque estava com as 2 pernas quebradas. E aí, o vizinho novamente, fofoqueiro, chegou e foi falar com o pai. Nossa, que coisa, hein? Que bom, hein, que seu filho quebrou as pernas, se livrou da guerra, hein? Ele falou, pois é, nós vamos aguardar. Não sei se a história tem continuação, eu vou parar por aqui. Mas tudo aqui para dizer o seguinte, queridos, a respeito da vontade de Deus. Não é interessante? Porque às vezes a gente está vivendo um momento triste, momento de luta, momento de dificuldade, momento de sofrimento e de tristeza, mas a gente não vê o todo, mas Deus está vendo. E foi assim na vida de José. Amém? Agora vocês imaginem quando Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, em Atos, vocês estão lendo Atos, né? Sim. Capítulo 7, é isso? Já morreu há 3 semanas atrás. Bom, mas tem que estar fresh, tem que estar sabendo. Foi apedrejado, estão lembrados? E qual foi a frase? Ó, uma pergunta para você lá, pro seu quiz lá. É trivia. Qual? Trivia. Bible Trivia. Sério? Escuta, qual foi a frase extremamente semelhante que ele disse, muito parecida com a frase de Jesus na cruz do Calvário? Jesus disse, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão disse, Senhor, perdoa-lhes, não lhes impute este pecado. Por que eu estou dizendo isso? O mesmo coração perdoador. Alguém que está me apedrejando, e eu olho para Deus e falo assim, não coloque sobre eles esse pecado não, Senhor, perdoa. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que o céu se abre e ele tem uma visão de Jesus de pé. Sabe quantas vezes acontece isso na Bíblia? Uma vez só. Todas as vezes que a Bíblia menciona, Jesus está no seu trono sentado, reinando. Olha o privilégio de Estevão. É como se Jesus estivesse falando, não. Esse menino é demais, cara. Ele está sendo apedrejado por causa de mim. E ele ainda tem esse coração amoroso de perdoar. Jesus levantou. É como se aquilo tivesse chamado a atenção de Jesus. Impressionado Jesus com a atitude dele. Amém? Que eu e você, a gente consiga encontrar essa força, essa graça, esse amor de perdoar, mesmo quando a gente está sendo injustiçado. Mesmo quando a gente não merece. Mesmo quando alguém está fazendo muito mal. A ponto de Jesus olhar para um ladrão, um estava zombando de Jesus. Por que você não se livra você mesmo? Por que você não se liberta? Por que você não sai daqui? Mas o outro tem uma atitude de humildade, de arrependimento. E Jesus olha para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Perdão. Perdoe. William Shakespeare, disse o seguinte, que a falta de perdão ou rancor é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Só faz mal para você. Amém? Sexto lugar,
passando o tempo aqui. 59, minha meta é 1 hora, então eu tô dentro. Olha que lindo. O domingo vai chegar. A ressurreição vai acontecer. O milagre vai acontecer. A vitória vai acontecer um dia. A resposta de Deus vai vir um dia. Amém? A bênção de Deus, aquilo que você está clamando, suplicando, um dia você vai ver o domingo chegar na sua vida. Amém? Não importa o quão difícil esteja e o quanto tempo leve, mas o domingo vai chegar. Em nome de Jesus. Amém? E para encerrar, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Eu diria que talvez esse seja um dos maiores motivos e uma das maiores razões por que Jesus morreu na cruz do Calvário. Capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Jesus passou pelo que passou para nos dar a salvação e para enviar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, o Consolador, para que o Pentecostes acontecesse. Amém? Para que a visitação do Espírito Santo viesse sobre mim e sobre você. Amém? E eu queria agora orar com você. Vamos colocar de pé. Não precisa tocar nada. Eu acredito, queridos, que a melhor atitude que a gente pode ter nesse dia é gratidão. Amém? Gratidão por tudo. Gratidão porque Ele nos amou primeiro. Gratidão porque Ele nos escolheu primeiro. Amém? Gratidão porque ainda quando nós éramos inimigos dEle, Ele olhou para nós e nos amou. Amém? Gratidão porque nós fomos achados dEle. Gratidão porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados e segundo as nossas iniquidades. Gratidão. Amém? Que você saia daqui discipulando, pregando, ensinando, vigiando e orando o tempo todo, disposto a abrir mão da sua vontade, entendendo que haverá momentos difíceis, de sofrimentos, que você possa perdoar, mesmo como injustiçado, crendo e confiando que o domingo vai chegar, que o teu milagre, a tua vitória, a tua resposta vai chegar. E que o Espírito Santo de Deus habita em você, que o auxiliador, o consolador, o amigo, que está lá em Romanos 8, que diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é Ele que nos ensina a orar como convém, é Ele que nos assiste em nossas fraquezas. Pai querido e Pai amado, Deus, nós te glorificamos, te rendemos graças e louvores. Pai querido, queremos nessa noite, em primeiro lugar, Senhor, pedir perdão a Ti. Pedir perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências, porque em tantos momentos da nossa vida, Senhor, ó Deus, a gente faz aquilo que desagrada o Teu coração, que te entristece. Deus, perdoa. Perdoa, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa vida, e o Senhor sabe que muitas dessas coisas, Pai,
Fazemos por ignorância, Senhor. Fazemos por ímpeto. Não é porque a gente quer. Queremos te amar, Senhor. Queremos viver para ti. Queremos viver uma vida consagrada e de santidade a ti, Senhor. Por isso nos perdoa, nos limpa, nos purifica, nos santifica nessa noite, Pai. E em nome do Senhor Jesus, Deus, aqueles que por algum motivo estão se sentindo distantes, longe de ti, que eles possam sentir, Senhor, o teu amor, o teu abraço, o teu perdão, em nome de Jesus Cristo. E nessa noite, Senhor, nós queremos expressar também a nossa gratidão a ti. A nossa gratidão pela cruz, Senhor. Que é o motivo, Senhor, da nossa vida. Que é o motivo da nossa salvação. Que é o motivo da nossa reconciliação contigo. Que é o motivo da gente se tornar seu filho, seus filhos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Paizinho, Paizinho, Abba, Pai. Pelo teu amor derramado sobre nós. Pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida eterna. Porque a tua palavra diz, Senhor, que ainda que morra, ainda que a gente morra, a gente viverá contigo, Pai, para todo sempre. Que o verdadeiro sentido da Páscoa, Pai, ó Deus, seja real, Senhor, seja algo consciente nas nossas vidas, no nosso coração. A verdadeira Páscoa é o Senhor, Pai. A verdadeira Páscoa é a cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus. Te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, Pai. Amado da nossa alma, Tu és o nosso tesouro. Precioso, precioso Tu és, Jesus. Deus, eu oro para que esses jovens que estão aqui, Senhor, e as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, que elas jamais, Senhor, se desviem dos Teus caminhos, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas se acontecer de tropeçar, Pai, eles têm um juiz, eles têm um advogado, Pai. Eles têm um Pai que está esperando com os braços abertos para perdoar e para restaurar a posição deles como filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a gente possa sair daqui sentindo ainda mais forte o Teu amor por nós, Pai. Muito obrigado. Amém e amém.